Olá, eu sou o Luiz Farias e o Tela 1 Entrevista começa agora. O programa de hoje vai falar sobre a maneira que a mídia aborda o suicídio. E para esse debate, convidamos o voluntário do Centro de Valorização à Vida, Rael Melo. Boa tarde, Rael. Boa tarde, Luiz. Rael, como falar sobre suicídio na mídia? Pois é, Luiz. Eu imagino que a melhor forma de falar sobre o suicídio é como a gente vai fazer aqui, é levando informação. Baixando os julgamentos pessoais, baixando as críticas superficiais, os simplismos, os reducionismos. Sempre levando duas coisas. Eu imagino que essa é a melhor e a forma mais saudável, e é como a OMS e outras instituições de saúde recomendam que o suicídio deve ser tratado, levando informação e soluções e alternativas para as pessoas. Então, nessa nossa conversa, a gente vai falar disso, a gente vai falar de informação e soluções. Então, imagino que essa é a melhor forma, a forma mais saudável de se lidar com o suicídio na mídia, porque é um tema que merece ser debatido. É necessário quebrar o tabu dessa palavra pesada, né? Suicídio. E você acha que falta informação? Sim, sem dúvida, falta muita informação. Talvez a informação mais básica, a mais fundamental, seja da diferença entre debater o suicídio e veicular o suicídio. Então, há muito receio e o tabu em torno dessa questão, ele sufoca para que as pessoas debatam sobre isso. E é uma função dos veículos de informação problematizar e debater, levando informação e soluções. Então as pessoas elas têm sempre receio de conversar sobre isso, achando que falar sobre suicídio ou falar de suicídio vai induzir as pessoas a tirar sua própria vida. E isso é um mito. Uma coisa é a gente debater sobre suicídio, outra coisa é a gente veicular e mostrar o suicídio. Então, um documento de referência que nós podemos citar é a cartilha da OMS sobre um manual de como os profissionais podem lidar com o suicídio. E ele diferencia muito claramente. Não se deve veicular e não é sugerido, não é indicado que se veicule e mostre o andar da pessoa, a forma com que a pessoa se matou, as razões, mostrar os familiares chorando e fazer toda aquela polemização assim, em torno da questão. Um sensacionalismo, exatamente. Isso não é indicado porque tu foca no problema. Enquanto que o indicado é sim falar sobre suicídio no sentido de levar informação, de falar quantos suicídios acontecem, falar que 90% deles podem ser prevenidos, mostrar canais de ajuda e formas que a pessoa ela pode buscar ajuda e sair da situação onde ela se encontra. Então, mostrar que as ideações suicidas elas são mais frequentes do que a gente imagina. Então, as pessoas elas pensam que a vida delas não faz sentido, elas pensam em acabar com a própria vida. Isso é um fenômeno humano que remonta aí desde as tragédias das civilizações mais antigas. Então, é um fator humano que merece ser dialogado e merece ser acolhido, conversado. E quais cuidados o jornalismo tem que ter para falar sobre abertamente assim? Sim. A gente toma muito cuidado, né, de eu falar aqui como voluntário do CVV, de forma que eu não estou aqui, né, para mostrar como os profissionais devem fazer a sua profissão, desempenhar a sua profissão, e nem como as instituições de ensino, de jornalismo e cursos afins devem regulamentar. Mas eu cito novamente, então, esses documentos. O Ministério da Saúde também elabora algumas diretrizes disso. Então, de que não se deve focar no motivo, no meio utilizado para que a pessoa fez suicídio, nos aspectos dramáticos, como tu falou, de focar nessas questões. Assim, a preocupação é levar informação e oferecer canais de ajuda, canais de solução. Então, isso é uma questão básica, e os veículos de comunicação, eles têm essa missão de quebrar o tabu a respeito da palavra. E isso que a gente tem lutado muito, apareceu ali na abertura do programa referências ao Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo ele é um movimento mundial em razão do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, do dia 10 de setembro. E um mote que eu acho muito legal
eles usam uma hashtag escrita, falar é a melhor solução. Isso diz muito do nosso trabalho do CVV, porque o CVV ele oferece apoio e acolhimento emocional pelo telefone, pela internet, por e-mail, presencialmente, a qualquer pessoa que tenha uma demanda e queira desabafar. Então, não julgar, não ser agressivo, não condenar as pessoas que manifestem esses sentimentos é o primeiro passo. Então, a gente abrir ao diálogo, poder conversar e poder falar e poder principalmente escutar o que as pessoas têm a dizer. Né? Você acha que essa motivação basta para falar sobre? Como assim, motivação? Vamos ter um mês para falar sobre suicídio e isso é o que a mídia vai pautar no mês. Não, de fato não. É necessário uma agenda talvez mais comprometida com o tema, dado que ele é uma causa de morte crescente em inúmeros países, ele é um problema de saúde mundial, então há necessidade de ter um lugar privilegiado na pauta, né? Isso mostra que o interesse de vocês, a gente está falando sobre isso em junho, né? Então, no meio do ano, quer dizer, numa data distante do Setembro Amarelo, então mostra como isso, a maneira como deve ser, quer dizer, a gente deve debater cada vez mais abertamente sobre isso. A gente tem alguns profissionais que trabalham com isso, um deles é o jornalista André Trigueiro. Ele tem trabalhado bastante nessa pauta do suicídio, além de outras questões ambientais e tal. E ele é um profissional que ele veicula nas redes sociais, sempre informações, notícias, dados. Ele tem um livro muito bacana sobre essa questão, que é Viver é a Melhor Solução. Então, ele traz dados, ele traz essa discussão a respeito disso. E eu vejo que é como uma síntese assim, muito eficaz de como é esse trabalho de divulgação, não de divulgação, mas de veiculação do suicídio. Quer dizer, levar a informação e oferecer canais de ajuda. Então, vejo dessa... Porque fora o Setembro Amarelo, o suicídio geralmente sai quando é algum famoso, alguém que está na mídia já, que acaba cometendo, né? Exatamente. Então, como você falou, que agora estamos em junho, né? Há uns 2 meses atrás tivemos um ápice, que foi que estourou a série do 13 Reasons Why, e também a volta do Baleia Azul, que era lenda e acabou. Então, os jornais noticiaram sobre, você acha que eles fizeram certo? Como que foi essa? Novamente, né, a gente tem receio de julgar, e o CVV, a gente sempre coloca que os voluntários do CVV estão sempre para acolher, nunca para julgar. Então, seja para julgar uma pessoa que liga buscando atendimento por uma razão, por uma questão emocional, ou seja para a gente julgar a conduta de um veículo X ou um seriado Y, né. Mas o fato é que houve a problematização, as coisas sempre podem ser melhores do que são, sempre podem ser pontos para melhorar, mas de alguma forma mobilizou todo esse meio. Nós tivemos essa questão do próprio seriado, que também é uma questão muito controversa, gera muitas polêmicas, e ele no final, ele faz um chamado a um site, não sei se tu chegou a acompanhar porque ele faz o chamado para um site, e nesse site ele oferece canais de ajuda de prevenção ao suicídio do mundo inteiro, e o CVV estava lá. Então é nesse sentido, de levar informação, de problematizar. O CVV foi convocado para entrevistas no Brasil inteiro nesse período, em razão dessas... Nessa época duplicaram, né, as ligações do CVV. Sim, não, e teve postos que assim, foram 5 vezes mais, 6 vezes mais, a procura de voluntários aumentou muito, então a gente está com inúmeros novos voluntários. O número de atendimentos realmente aumentou muito, então a gente consegue aproveitar dessas tristes oportunidades coisas para construir e buscar oferecer mais soluções para outras pessoas. E você acha que essas temáticas na mídia cultural, elas valem de alguma coisa, ajudam como a série foi? Eu acho que é uma questão... Também, ela é bem complexa, é difícil a gente precisar o efeito positivo ou negativo de algo tão multifatorial. O fato é que a gente aproveita esses espaços para debater, para mostrar soluções e principalmente quebrar o tabu a respeito da palavra suicídio. Também, como foi veiculado no começo do programa,
o tabu a respeito da palavra, ele encobre e dificulta o acesso à informação. Então, assim como havia dificuldade de falar a palavra AIDS, de falar sobre sexo com adolescentes, de falar sobre drogas, de falar sobre, enfim, doenças e situações que eram tabu, isso só piorava o problema. O suicídio, ele entra nessa também. A gente precisa quebrar e falar dele de uma maneira mais aberta, sem também cair num reducionismo e simplificar muitas coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco do CVV, do serviço que ele presta. Sim. O CVV é bem bacana, fico bem empolgado quando falo do trabalho do CVV, porque ele é uma ONG, então é um trabalho totalmente voluntário, que existe há quase 60 anos no Brasil aqui. Existem projetos semelhantes no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente está em 77 cidades, com quase 2.300 voluntários, realizando aí em média de 1,5 milhão de atendimentos por ano. E o que o CVV faz? Ele presta apoio e acolhimento emocional às pessoas que precisam conversar de uma maneira voluntária e anônima. Então, todos os nossos canais, a pessoa pode ligar pelo telefone 188 no Rio Grande do Sul ou 141 nos demais postos, pelo e-mail, pelo chat, ou pelo Skype, ou atendimento presencial, ela em nenhum momento precisa se identificar. A gente não prima o anonimato e o sigilo em primeiro lugar. E a pessoa pode desabafar e falar sobre o que ela está angustiando, o que está incomodando. E a gente está crescendo agora. Eu acabei de ver na notícia no meu celular aqui que a ideia é que o número na maior parte dos postos do Brasil, ele seja 188 e ele seja gratuito. Então, em qualquer lugar, em determinados estados que a pessoa ligar 188, ela vai cair para um voluntário do CVV. Então, essa também é mais uma forma, um reconhecimento que o Ministério da Saúde e outros órgãos da saúde fazem para reconhecer o trabalho e o valor do CVV. Você acha que os meios de comunicação ajudam bastante o CVV ou falta ainda o CVV conseguir entrar mais na mídia e se estabelecer? Não, a gente sempre agradece muito, assim, a gente tem sido bem grato, eles sempre colaboram como podem, ajudam como podem, então a gente sempre agradece espaços como esse também. Bom, já estamos chegando ao final do programa, eu queria que o Rael desse as considerações finais. Não, só agradecer. Pessoal, procurem mais informações no site cvv.org.br. Tem todas as informações lá, tanto para entrar em contato quanto para se tornar um voluntário. Aguardamos tu lá. Então, Rael, eu queria só que você reforçasse o telefone, como entrar em contato. Aqui em Curitiba, o telefone é 141 para Curitiba, região é o custo de uma ligação normal. Tem o e-mail também, curitiba@cvv.org.br. O nosso posto fica ali no Água Verde. O telefone é 141 para a gente dar uma palestra ou conversar, para ser voluntário, 141. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Eu agradeço. E o programa Tela 1 Entrevista fica por aqui e até a próxima. Tchau.